Então, essa é a reunião da apresentação da Águas do Rio sobre a limpeza do interceptor Oceânico Sul, agora aqui no dia 2 de maio de 2023, no prédio número 134 da rua Lauro Miller. Nós estamos fazendo uma rodada de apresentações. Por favor. Não, você vai cá agora. Sua apresentação. Salete, Maria Salete. Conselheira da Alma. Conselheira da Alma. Nova, Conselheira da Alma 46. 251. Da Eu sou aqui do prédio. Diretamente, eu acho que eu sou a única do prédio aqui queixante. Não, mas ela é de trás, isso não incomoda ela. Mas eu sou de frente, diretamente, vamos dizer assim. É a única afetada. Não, eu sou a única afetada, eu sou a única afetada presente. É diferente. A senhora ia também, eu estou junto com a senhora. Então, isso aqui, eu quis antes falar com a Bíblia, na verdade, eu moro no 96, eu tava e achando hoje estranho. aqui, há 50 anos, ou seja, eu vi construir esse interceptor. Olha, Eu que vi. bom. Então, o poder ajudar a bravo gente. para vocês estarem limpando ele. Isso, certamente, eu acho que eu sou a mais antiga aqui, mais antiga do que o Abílio. Então, primeiro o bravo, né? Vamos falar as coisas boas. Agora, é insuportável e intolerável num domingo de manhã ser acordada com barulho, fedor e no resto do tempo não fazem nada, só aparecem aqui e aí ficam falando alto, essas coisas, porque sabem que a gente está descansando e eles estão trabalhando. Isso é intolerável, não tem desculpa, o senhor pode vir falar aqui o que o senhor quiser, que isso não tem desculpa. Mas foram todos os domingos ou foi um domingo específico? Muitos. É de preferência, é domingo, e aí é direto. É direto que eles vêm de manhã cedo, antes mesmo dos outros, fazem uma barulheira. Só um instantinho, senhora. Eu vou sair em defesa deles, porque quem faz a bandeira... Pessoal, vamos só fazer a apresentação. Só apresentar a apresentação, aí depois você fala à Mas me vontade. perguntaram. Não, só E a apresentar primeira o seu vez, nome. Só o seu nome e o prédio. Hein? É só o nome e o prédio. Depois você fala o assunto. Obrigado. Não, fica aqui mais perto até. Próximo. Paula, 128, apartamento 101, que está em frente ao barulho. Eu vejo. Então, continuação pela aqui do 34, foi mandado lá para o sul, Alegre, sou da Associação de Moradores da UTA, vizinha aqui de vocês. De onde? Da outra. Cristina Coelho, 128, 1104, não tem nada a reclamar. O barulho veio de manhã e terminou meio-dia, 1 hora e foram todos embora. Bom, eu sou Cláudia, do 128, e, enfim, subsíndica aqui, o lugar da síndica, representando. Pessoal, Boa noite, sou conselheiro da Alma, me chamo Danilo Coelho, moro no 41, apartamento 103. Então, agora eu vou devolver a palavra para ela, já passou aí os 5 minutos, então ela vai relatar o aborrecimento que causou assim, chateação para ela. Por favor, agora você dispõe Não, todo o eu tempo. falo, mas eu acho que eu falo em nome de outros que eu vejo aqui. Sim, numa grupo situação grande, pior, com né? criança pequena, com velhos, doentes e pessoas assim, enfim. A gente tolera outras coisas aqui que a gente não deveria de tolerar, mas nesse caso específico, eu estou voltando de viagem, passei 1 mês fora e antes já durava há 1 mês essa coisa aqui embaixo. Eu elogiei e volto a elogiar porque eu acho que realmente é uma coisa necessária. Mas vem cá, depois de 50 anos, vocês resolvem começar a limpar e aí vão enfiar
Primeiro, boa noite, né? Boa noite. Meu nome é Sérgio Henrique, tá? Eu estou né, atualmente como gerente de operações e manutenção aqui do que nós chamamos de Centro-Sul, né? É uma superintendência que tem como diretora executiva a Thaís Galina, pediu para a gente representá-la aqui, infelizmente ela não pôde vir. E eu sou o gerente operacional e o José Maria é o nosso coordenador de operações, né? Então, como é que fica dividido essas tarefas? A limpeza do Centro Oceânico, como a senhora falou, né, nesse trecho aqui ele nunca foi feito, então ficou realmente acumulado. Quando nós iniciamos aqui, quando a Água do Rio veio e tomou início, na realidade tem uma sequência de ações positivas que a Água do Rio está tentando ter desde o início, né? Então a gente fez, então, assim, estamos atuando, por exemplo, então a gente tem ações que visam já questão de mitigação de escoamento de águas negras nas praias, né? A gente está com ação de fiscalização de ligações clandestinas. Ela é a síndica do prédio, nossa anfitriã. E esse chegou aqui é o diretor da Federação de Associações número 2, é o presidente dos 4 comitês lá da GLA. Então nós já nos conhecemos. Então a gente está, Água do Rio, dividido, né, hoje numa série de ações positivas, muitas delas previstas em contrato, né, da concessão, mas a nossa ação é de proatividade, a gente não está fazendo porque está em contrato, estamos fazendo porque a ação da empresa realmente é fazer uma mudança na história de saneamento do Rio. O grupo, né, o grupo como um todo se chama AEGEA, né? A AEGEA tem aí talvez pouco tempo, 15 anos de existência, começou com concessões menores no Mato Grosso, Manaus, Espírito Santo, atualmente a última concessão foi Rio Grande do Sul, e com essas concessões mais do Rio de Janeiro, a gente acabou se tornando aí em 15 anos a terceira empresa de saneamento, né, do mundo, vamos dizer assim, porque as maiores que a gente são aí da China, que por razões óbvias já nasce grande. Então a gente assumiu a concessão do Rio, todo mundo viveu um pouco de história conturbado daquela negociação, e evidentemente as ações são divididas. Primeiro tem que ter um planejamento, projeto e execução, e outras ações já são direto na execução, né? A limpeza do receptor oceânico, né, faz parte de um contexto de melhoria de esgotamento sanitário da região da Zona Sul, que vai afetar toda a bacia do centro da cidade até Copacabana. Então, centro da cidade, Lapa, Parque Santa Teresa, Catete, Flamengo, Laranjeiras, né? Copacabana, Leme e Urca, tem seu esgotamento por interceptor oceânico. E Botafogo. E Botafogo. Muito obrigado. Vou pular logo Botafogo, fácil não. Então, com a limpeza do interceptor oceânico, além da melhoria do esgotamento sanitário, a gente está criando uma capacidade nele de absorver os volumes pluviométricos que acabam chegando na praia através das grandes chuvas. Grandes chuvas, infelizmente, é tempo seco, mas a gente está melhorando isso. Nossas análises já demonstram que várias saídas históricas, né, já melhoraram. Santa Clara já melhorou muito, hein? Barão de Ipanema nem sai mais. Então, assim, já em pouco tempo a gente já está observando, e isso se deve à limpeza do interceptor oceânico, que teve origem, né? Teve início no ano passado. Ele vai entrar em detalhes técnicos, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui, depois você fala de novo. Então, no primeiro contrato, a gente estava lá para tirar 1.600 toneladas e tiramos 2.000 toneladas. E verificamos que não conseguimos alcançar todo o interceptor. Então, foi feito um aditivo, na verdade nem um aditivo, um novo contrato com a empresa. E a primeira dificuldade, nacionalmente, quem é que faz uma limpeza de uma galeria de 5 metros de diâmetro?
Então a gente fez a pesquisa e fomos encontrar uma empresa. 5? No trecho de Copacabana são 5. A famosa foto que o senhor deve conhecer, né? Ele deve colocar aqui também, que a gente não pode... Aqui é 4x4, a seção é quadrada aqui. Aqui é quadrado ainda. Ela vai ser essa dimensão em Copacabana, na Princesa Isabel. Então, até perdi aqui um pouco. Então, eu estava falando onde já foi limpo. Então a gente foi buscar empresas, né? Fizemos uma concorrência nacional, só uma empresa se habilitou de São Paulo. Então, essa empresa que está aqui hoje, ela é uma empresa de São Paulo a serviço da Água do Rio. E a gente agradece muito de vocês trazerem os problemas para a gente, para que a gente possa ouvi-los e atuar e mitigar o problema, né? Então, assim, inicialmente, a empresa não é para trabalhar domingo, sábado e domingo, ela foi para trabalhar de segunda a sexta-feira, mas como ela precisa, em algumas semanas, né, a 7 Rio, às vezes não dá licença, ou teve um problema de trânsito, ou a prefeitura vai fazer um evento, aí a gente não pode trabalhar, aí acaba que a gente, para poder exatamente aumentar o nosso ritmo, a gente acaba entrando no final de semana. Mas se o impacto para a comunidade é maior do que o benefício, a gente pode rever, sem problema nenhum, mas felizmente a gente deve sair daquele pedaço ali em breve. Tá? Então, eu agradecer a vocês, se vocês visitem lá a nossa página para ver os benefícios que nós estamos criando. Acho que já foi até algumas publicações, né? A Praia de Botafogo já está com uma água melhor, a Praia da Urca, que nós trabalhamos muito lá, né, Valéria, da Urca. Então, assim, estamos atualmente trabalhando na despoluição do Rio Carioca, tá? O Rio Carioca, para a gente também é emblemático, né? Tiramos de lá já mais de 30 litros por segundo de contribuição de esgoto. Estamos com uma outra equipe atuando no canal da Visconde Albuquerque, junto com o Rio Rainha, que sobe a Gávea. Oportunamente, né? Não pode ser tudo de uma vez também, que o mundo foi feito em 7 dias. Né? Então, oportunamente, viremos para o Rio Bercó e tem uma outra equipe já fazendo o Rio Maracanã. Então, você vê que o nosso compromisso com o saneamento é bem grande. Isso dentro de um contexto maior da empresa de atuar na despoluição da Baía de Guanabara. Né? Então, cada açãozinha dessa vai contribuindo e a natureza é assim, né? Você vai agindo e ela vai dando retorno. Vai agindo, ela vai dando retorno. E a gente espera ter êxito na nossa missão. Nosso contrato de concessão, a princípio, é 35 anos. Então, acho que a gente vai conseguir nossos objetivos. E deixar sempre o canal aberto através do Rodrigo, para que vocês tragam a demanda. Então, assim, eu realmente não tinha ainda, quando ele falou comigo, eu não tinha ainda essa demanda do barulho, não estava inteirado. Ele veio e falou comigo, estamos aqui. Vamos sair daqui com a listinha de pendência de vocês para a gente fazer o nosso dever de casa e explicar, né? De repente a gente pode falar, não pode domingo de manhã, pode ser à tarde, a gente vai sempre ouvir a comunidade, porque o nosso primeiro objetivo é atender vocês, tá bom? Então, os detalhes técnicos... Desculpa, Sérgio, só antes de passar para o Zé, só para avisar vocês, pessoal, como o Sérgio falou, essa demanda ela chegou através de um canal, né, da responsabilidade social com a Águas do Rio, que é o programa Afluente, que é um programa onde a gente faz esse relacionamento com as lideranças comunitárias. Licinho e Abílio fazem parte, por exemplo, né, desse programa enquanto lideranças de Botafogo, né? E aí esse canal, ele não é um canal que a gente, né, comunica avisos para que vocês sejam informados com antecedência, é um canal que a gente recebe as demandas das associações de moradores e através dela, né, do nosso diretor, chegou essa demanda do Abílio, que a gente procurou, né, como o Sérgio falou, trazer a equipe de operações aqui que se dispôs a bater esse papo com vocês. A gente veio fazer um exercício realmente de escutativa, né? Não só mostrar através do Sérgio e do Zé Maria como que está sendo feito esse trabalho, mas também, como ele falou, ouvir quais são as demandas de vocês. Eu estou aqui anotando tudo que é falado para que a gente possa depois fazer o nosso dever de casa, né? E ver de que maneira a gente pode, né, minimizar ou até extinguir esses impactos para que isso não seja um incômodo para vocês. Tá bom, pessoal? Desculpa, Zé. Nada. Só uma questão de ordem. A gente vai fazer outra apresentação, depois a gente vai perguntar. Isso. Tá. Ele faz a apresentação, depois vai para... Então, José Maria,
ele é nosso coordenador de operação, ele é o responsável do barulho. Eu sempre trago ele porque fica por ele lá. E aí ele vai entrar então um pouquinho mais no detalhe técnico, vai explicar para vocês. E assim, a hora que vocês quiserem, é só levantar a mão, ele responde ou eu respondo. E também ao final a gente abre para perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Pessoal, boa noite. Eu sou o Zé Maria, responsável pela operação de esgotos da área Centro-Sul, aqui na Rua do Rio. Tá ouvindo? Fala mais alto? Tá ouvindo? Vou fazer uma breve. Passa pra cá? Entra aqui na câmera. Fazer uma breve explanação sobre o interceptor oceânico, o que é isso, o que a gente está fazendo para poder manter essa estrutura e o nosso saneamento aqui do Centro-Sul. Vai passar ali pra gente ali? Claro. Tá ali, né? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, fica à vontade para perguntar, parar, interromper. Eu fico na frente de vocês, né? Eu acho que o outro pergunta, né? Fica Eu acho tranquilo. melhor deixar até o final. Se eu estiver na frente, eu tento me dar um jeitinho aqui. Então, pessoal, o que é o nosso interceptor oceânico, né? O que esse nome esquisito que é? Nada mais é que uma galeria que foi construída há 50 anos, né? Uma mega obra da engenharia do nosso Rio de Janeiro, né? Que ele transporta todo o esgoto da parte do centro da cidade até o posto 5 em Copacabana. E essa galeria, essa tubulação, ela varia ao decorrer de 8,5 km de tubulação, num trecho que começa lá na Glória, lá no centro da cidade, com 1 metro e acaba lá no posto 6 com 5,5 metros de diâmetro. Essa aqui é uma foto emblemática aí que o pessoal conhece, dois caminhões, um lado a lado ali, o tamanho da nossa estrutura. Então, assim, a implantação do interceptor oceânico permitiu que o esgotamento sanitário da extensa área da Zona Sul deixasse de ser lançado nas águas da Baía de Guanabara e sendo transportado pelo interceptor até o lançamento submarino em Ipanema. Essa foi a principal obra de saneamento do Rio de Janeiro dos últimos 40 anos, já 50, né? E o interceptor oceânico, o nosso IO, de esgotos da Zona Sul, demandaria o alargamento da praia de Copacabana, que graças a essa obra de alargamento do calçadão de Copacabana que foi possível implantar essa galeria, o subsolo ali que pouca gente conhece, que foi realizada para evitar as ressacas do mar que afetavam os edifícios da obra. Ele foi inaugurado em 15 de março de 71, que tem o início da Glória e termina em Copacabana, na elevatória do Parafuso, na altura do posto 6. Além do esgoto de Barra da Orla, o interceptor também captou os efluentes de Laranjeira, Palmipéria, Santa Teresa, Botafogo, Flamengo, Urca, Lapa e Copacabana. Esqueci de mais alguém? Palmipéria. Foi citado Santa Teresa aqui, tem existe? Também, Santa Teresa. Pega a parte da Lapa ali. Então, assim, é uma breve explanação sobre nosso planejamento da limpeza do interceptor, que são 9 km de extensão entre Copacabana e Glória, e essa limpeza ela possibilitou a retirada até agora de mais de 2 toneladas de resíduos. 2.000 toneladas. Né? Vocês podem imaginar o que de tudo de lixo, de resíduos que foram retirados dentro do interceptor. E esses resíduos são destinados para um aterro sanitário, um destino adequado, por se tratar de um material contaminado. A primeira etapa foi a parte amarelinha ali do trecho da Glória, que nós fizemos. A segunda etapa foi o trecho da Copacabana. E a terceira etapa, que é essa que a gente está fazendo agora, que é o trecho de... Estamos na terceira etapa. Terceira? Estamos na terceira etapa. Que é aquele trechinho azul lá, exatamente o nosso trecho. Isso, é o trechozinho em azul ali. Mostra lá para o pessoal. Nós fizemos o trecho em amarelinho da Glória até aqui até Botafogo. Aí de Botafogo pulamos para a praia de Copacabana, que pegou da Princesa Isabel até o posto 6
E agora a gente está voltando. Mostra o sim para ver. A gente está voltando para Botafogo, que vai pegar de. Hoje nós estamos aqui em Botafogo até a Princesa Isabel também. Sim, por esse trecho ser um trecho que nunca foi limpo também, né? Apesar da maioria nunca foi limpo também. Nós, só nesse trechinho de rua que não é tão E os extenso. outros trechos já tinham sido limpos? Um trecho sim. Só o nosso que não. Não, 90% não tinha sido limpo dele, né? O trecho amarelo já sofreu uma limpeza anterior, mas o azul. Pela SEDAI, você diz, o amarelo foi. Vocês são remanescentes da SEDAI? E os Também. amarelos também? Então, só esse trecho de rua aqui nós já tivemos mais de 150 toneladas em 2 meses de trabalho. Então, assim, é um trecho que está insistindo em ter resíduo, por isso que a gente está ficando mais tempo aqui até. Infelizmente ou felizmente, a gente está tirando e demorando um pouco mais. Essa boca aqui é a última boca antes de entrar debaixo do túnel também, né? Sim. Tem 3 pontos aqui. Esse aqui é o esquemático, como é que funciona. São 3 caminhões. Um caminhão do trecho de... Como é que funciona? São 3 caminhões. Um tem uma bomba submersa que suga toda a parte líquida e também a parte sólida, com detritos até praticamente 100 milímetros, resíduos grosseiros. Passando por esse caminhão é peneirado, então é separado. A parte sólida vai para um terceiro caminhão, que fica só a parte sólida, e essa água peneirada ela volta para um segundo caminhão que é utilizado no hidrojateamento. Então a própria água do esgoto é utilizada para fazer o jateamento na galeria, onde ele faz um arrasto de toda a parte sólida até essa bomba que fica fixa em várias alturas do interceptor, e essa bomba possibilita retirar os resíduos para o outro caminhão. Então é um ciclo. Ele puxa, peneira, a água reutilizada e o excedente de água volta para a galeria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos caminhões ficam com a parte de cima fica com a tampa aberta. É necessário que a tampa fique aberta? Com a tampa aberta? Porque olha da minha casa, aquele esgoto líquido, né? Mexendo ali, ele fica com a tampa aberta. E eu acho que sai o cheiro. Não, o cheiro maior fica no caminhão onde fica o resíduo, que é aquele caminhão basculante que fica ali atrás ali, o último caminhão. Eu tentei olhar para ver se tinha algum cano, porque daquela tampa aberta. Não, ali é só como se fosse um reservatório ali de água, e aquela água nem transborda, porque mal ela já entra no bombeamento e volta para o sistema, ela fica só circulando ali. Então assim, não tem problema nenhum ficar aberto ou fechado. Não tem como fechar. Não tem como deixar fechado. A gente pode levar sua solicitação pessoal e entender lá o motivo que está aberto e resolver o problema. A minha franca ignorância, eu acho que ajuda o cheiro a... Não, difícil. Difícil. O maior cheiro realmente é do resíduo, porque assim, a demanda vai de acordo com o que está saindo do material. Então assim, se sai muito material, encher o caminhão, logo o caminhão descartado, o cheiro sai rápido. E é o caminhão que fica aberto que libera o desprende mais um do cheiro do material até ele secar. Depois que secou, ele fica sem cheiro. Como é que é feito o bombardeio debaixo da montanha? A mangueira tem cerca de 200 metros, então você vai no ponto mais próximo da galeria, a montante, e você vai jateando ela, manda a mangueira toda, vem puxando e trazendo resíduo. Depois você vai a jusante e faz o mesmo serviço do outro lado. E isso vai desprendendo toda a parte que E dá para vazar todo o trecho do morro? Isso que a gente está. Isso é um detalhe Acho que esse morro tem mais do que 400 metros. A gente está trabalhando para nós poder. estamos trabalhando para resolver. E vocês só param quando está totalmente limpo? Ou... Sim, a gente só para quando está totalmente limpo. Porque começa a ter muita perda de carga, né? Se a mangueira fica muito comprida. Né? Não. A pressão é a mesma, não. Tanto faz ela estar esticada, quando ela está enrolada ali, a pressão é a mesma, na ponta do bico. Então assim, esse aqui é o esquemático e isso aqui é as fotos realmente do caminhão. É o caminhão basculante, onde o material é depositado, o caminhão que faz a separação do sólido e líquido, e o primeiro caminhão lá, que é o caminhão onde tem aquela caixa lá que você falou que fica aberta, não é isso? Com aquela mangueira que fica enrolada. Então assim, aquela mangueira, ela entra pelo PV, pelo posto de visita,
e vai jateando e trazendo material, e o outro caminhão com a bomba vai puxando e jogando para esse caminhão ali. Assim, toda a parte sai separadinha ali dos resíduos. E como é que a mangueira entra lá dentro? Como é que ela anda? Como é que ela anda? É. Com pressão dos bicos. É como se fosse um É um foguete. Ela é empurrada. Ela é empurrada pela pressão da água. Ela tem um ângulo onde vários bicos injetores são posicionados para trás. Ah, entendi. E tá vendo aqui essa parte aqui? Tô vendo. Ela é essa forma aqui. Propulsão à água. A propulsão dela é a água. É uma pressão de 2.000 litros. E, desculpa, e se houver assim, por exemplo, se tiver algum lá dessa tubulação danificada, aí estoura tudo isso? Não. Não tem a possibilidade. Não. Em nenhum trecho nós não verificamos nenhum ponto danificado, nenhum ponto deteriorado do interceptor oceânico. Até agora está em perfeitas condições. Vocês estão filmando? Tem uma filmadora? Sim, fazemos trechos filmados também. Na década de 90, teve uma vistoria no interceptor. Ele estava em perfeito estado, na década de 90. Continua. Aí passa. Então, a tecnologia empregada para a limpeza do IO utiliza os 3 equipamentos: o superhidro, separador e basculante. Por meio da seção PV, é realizada a sucção dos sólidos e líquidos por meio de uma bomba. Então, assim, você só vê só o PV lá, que é o buraco lá no chão, um posto de visita, onde são inseridos várias mangueiras, entre elas o hidrojateamento, a mangueira de sucção. Então, assim, aparentemente você não consegue enxergar nada, está tudo submerso ali. Tanto a mangueira, quanto a bomba. A separação dos líquidos e sólidos a partir da peneira rotativa, uma peneira vibratória e um parafuso transportador. Por quê? A bomba ela puxa toda a parte sólida e líquida, joga numa peneira rotativa. Essa peneira já tira toda a parte grosseira do material sólido, e tem uma outra segunda peneira vibratória com um hidrociclone, que ele fica jogando ar em cima, uma peneira super fininha, que a água sai sem resíduo nenhum e volta para poder hidrojatear, e toda a parte sólida realmente é separada para o basculante pela bomba parafuso, que vai transportando o material sólido até o parafuso. A fase sólida é encaminhada para o caminhão basculante, com destino ao aterro sanitário. A parte líquida é encaminhada para o caminhão superhidro, com um tanque de recirculação do sistema e a bomba de alta pressão. Assim, todo excedente da água, o tanque tem 3.000 litros. O que foi excedente a 3.000 litros, ele volta para o interceptor e vai só esse ciclo de reutilizar a própria água. A água pressurizada é utilizada para desobstruir o interceptor oceânico por meio de jatos de água que deslocam o sedimento até o PV onde a bomba está inserida e volta para o primeiro passo. Então, o que eu falei, a bomba fica fixa em várias alturas. Se eu tenho lá 3 metros de galeria e eu estou com 1,80 m de areia, então a gente vai posicionar a bomba onde ela não fique dentro da areia. Então, aos pouquinhos vai descendo a bomba, enquanto isso o hidrojato ele vai andando, puxando, trazendo, carregando todo esse sedimento. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, por isso que é um pouco mais demorado, e o barulho do motor empurrando a bomba, vindo para a bomba, realmente tem momentos que faz um pouco mais de barulho. E qual é a validade dessa limpeza? Quanto tempo vai voltar para casa? Nesse trecho estamos há 2 meses esse trecho. Acreditamos que A gente está falando daqui a quanto tempo que vai ter que fazer essa limpeza de novo? Bom, isso é um estudo que a gente faz porque nós fizemos vistorias de 3 em 3 meses para poder verificar a quantidade de sedimentos que ainda estão no fundo da galeria. Fazer a batimetria, que é em vários pontos determinados, feito um estudo de sedimentos no fundo, de ponta a ponta do interceptor. Se tiver tudo tranquilo, se não tiver nenhum banco de areia ou sedimento baixinho, não tem necessidade. Porque a ideia é voltar com o projeto do interceptor oceânico, que era ter o arrasto do sedimento, a autolimpeza do projeto inicial, que isso durante os anos foi perdido, e a gente está buscando isso, fazendo a limpeza, melhorias nas elevatórias para poder aumentar a velocidade. Essa autolimpeza cabe falar agora ou você fala depois dela? A autolimpeza depois que a gente conseguir. Não, agora. Você fala dela aqui agora ou mais no final? Não, foi só uma pergunta que ele falou. Não, mas eu queria entender o que é autolimpeza. O que é autolimpeza? O interceptor oceânico requer declividade. E as bombas no levantamento do parafuso, eles criam uma velocidade de arrasto no sistema,
é onde tem um coeficiente, todo um projeto de rugosidade do fundo para manter aquela velocidade de arrasto e não deixando nenhum sedimento no fundo da galeria. Então o que tiver de sedimento ele é empurrado para a elevatória e assim a gente vai tirando a areia para frente lá. Não criando um banco de areia, então melhora o transporte do esgoto, o odor já é... Deixa eu fazer uma pergunta, apesar das perguntas, não sei se é depois. Há 3 meses atrás, a gente começou a sentir o cheiro muito ruim. Era por causa desse entupimento? Acredito que... Como é que fica a parte... Antes de vocês a areia no fundo, que fica depositada ali, são 50 anos de dejetos solidificados. Então aquilo ali fica séptico, fica com um cheiro horrível mesmo de estar ali depositado e parado, né? Apodrecendo com o tempo. Então, as primeiras retiradas desse material Teve muita chuva. Vai ter liberado. libera um pouco de um odor mais forte, mas isso vai sanar 100% com o tempo, porque com a autolimpeza não fica nenhum sedimento. Então, o momento do pode ser resultado da própria do movimento de limpeza. Sim. Quando A limpeza da sujeira. Olha, esse interceptor é só de água e esgoto, não tem águas pluviais. Não, ele é esgoto e em alguns momentos de chuva ele recebe as águas pluviais. Em que altura ele recebe aqui? Aqui Em embaixo? todo trecho, em todo trecho. Em todo ele? Em todo trecho. Águas pluviais junto com água e esgoto. Sim. A água de Não, chuveiro, veja por só. exemplo. Só deixa eu explicar melhor. A galeria de água pluvial, ela é independente, mas tem lugares que a água pluvial vai para o esgoto quando chove, que são exatamente nas comunidades que ainda não tem a galeria separada de águas pluviais. Então aqui, por exemplo, no Botafogo, o pessoal aqui, Dona Marta, desce para... Quando chove, desce. O que eles fazem? Antes dessa limpeza do interceptor oceânico, eles abriam uma comporta que tem ali e a chuvarada ia toda para esse água de Botafogo. Tem que ser separado. Né? Então, como é que funciona o tempo seco? Tempo seco, como a captação de tempo seco, como o próprio nome diz, é para o tempo apenas seco. Então, assim, Mas capital o que exatamente? Captar o esgoto que desce de onde não tem. ligações irregulares que estão ligadas nas águas pluviais, que não deveriam ser. Ou Nós seja, estamos as com águas- um projeto retirando. Em termos de Ligações de esgoto. Irregulares ligadas nas águas pluviais. Isso aí. Aí vão parar nesse interceptor. Isso. E assim, as primeiras chuvas, elas fazem uma limpeza nas ruas. Então assim, os ralos de boca de lobo ali, que o pessoal chama muito. Quando chove, na rua tem asfalto, poeira, sujeira. Tampa de garrafa, lata, massa de cigarro. Toda essa primeira sujeira que a chuva limpa, então ela é encaminhada para a captação de tempo seco e vai para o interceptor oceânico. Se a chuva for muito fraca, ela vai conseguir absorver essa quantidade de chuva e vai para o interceptor oceânico. Se a chuva for muito maior, ela vai transbordar, aí vai voltar para os corpos hídricos, mas já uma capacidade muito mais diluída ali da água da chuva pela quantidade de água de chuva que tem. cria as famosas línguas negras de Copacabana. Isso aí. Qual é a capacidade de chuva por dia, por mês que o interceptor segura? A capacidade de chuva aqui. Quantos mililitros por Milímetros. metro quadrado, por Tem exemplo? informação séria de cabeça? Desculpa, foi a pergunta. Começa a chover. Metros cúbicos. Choveu 10 milímetros. Segura. Choveu 100 milímetros. Não se Não segura. Quantos milímetros de chuva? Tem uma variação muito grande isso aí- o nível da galeria tem. Isso aí é uma pergunta assim, que infelizmente a resposta não é tão direta, né? Porque você tem níveis de chuva diferentes nas bacias, então às vezes está chovendo na Lapa e não está chovendo em Copacabana, está chovendo em Botafogo. Teve um dia que foi Está assim. chovendo a cidade inteira. Teve um por dia. exemplo. Então, a cidade inteira. Né? Quantos milímetros por hora ela segura? Você pergunta. Então, aí nós temos lá um gráfico, não sei se o Zé vir aqui. A gente está exatamente criando uma série histórica para poder chegar nisso. Então, quando nós. Repete a pergunta daqui a um ano. Então, quando nós começamos, que a gente recebeu o sistema, estou falando nós porque agora eu já estou do lado de cá. Quando nós recebemos o sistema, uma chuva de 4 milímetros por hora já causava língua negra. Né? Hoje a gente já viu que o sistema com 10 não está causando língua negra.
Então a gente estaria fazendo um mapeamento. Aí está disponível. E à medida que a limpeza vai sendo feita, isso vai aumentando. Tá? Que o interceptor atualmente está com que capacidade? O interceptor, ele já está totalmente limpo ou ainda tem muito resíduo? Ainda tem resíduo porque você limpa e aí a sujeira da bacia às vezes volta, né? Como ele explicou, por isso que aqui às vezes está demorando um pouquinho, né? Você limpa aqui e já chega mais esgoto. Mas com a capacidade de autolimpeza dele, quando o trecho já está limpo, né? Ele vai. Copacabana já está totalmente limpo ou não? Ele está com a limpeza suficiente e adequada. Está tendo alguma. Porque aí tem que tomar cuidado assim, tá. Como construído? Não. Né? Mas hoje já tem uma confiabilidade na rede, já tem uma confiabilidade para ter um escoamento perfeito. Pessoal, as perguntas mais prolongadas vamos deixar para o final. A pergunta pontual pode fazer na hora que é melhor, mas as mais prolongadas vamos deixar para o final. Eu já tenho uma pergunta para vocês irem pensando, qual é quanto por cento da seção quadrada do interceptor oceânico na hora de pico está sendo ocupado? Mas deixa para o final, prossiga aí a explanação. Passa aí. Esse aqui é a nossa linha do tempo, de quando a gente começou lá em janeiro de 2022. Então, a cada mês está escrito aqui a quantidade em toneladas que a gente foi tirando. A gente começou lá em janeiro de 2022. Agora em abril nós estamos com 2.212 toneladas já tiradas em todo o trecho. Aqui são algumas fotos da parte de Copacabana, a parte de Copacabana também aqui, a parte ali é do Flamengo. E da cação ali cheia de resíduos também, parte do basculante até o teto. Aqui é o trecho da nossa aqui, rua Paulo Miller, são fotos mais recentes, que é em frente ali a faculdade. O caminhão aqui do hidrojato, com a mangueira esticada para dentro do PV, o ponto que a gente está trabalhando, o bolo de mangueiras aqui. Mas essas fotos daí, o caminhão ele fica em frente ao nosso prédio. Ele não é na faculdade, não, é aqui. Então, nós temos 3 pontos de atuação ao longo da rua. Aqui é um dos pontos. Aqui próximo aqui a conservação tem um ponto, foi o ponto que a gente começou por aqui. Sim. Aí nesse ponto a gente chegou a tirar 70 toneladas em 2 dias. Como praticamente zerou ali, a gente foi para montante, para trás. A gente começou a atuar em frente à faculdade. Lá no frente 86. Aí o que acontece? A pintura do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Isso. O que acontece quando a gente retira um material assim que estava muito depositado? Ele começa a vir muito material que estava no caminho, estava parado, então começa a trazer pela própria autolimpeza. Então a gente para aqui, vai para outro ponto, começa a tirar, para ali. A gente volta para cá e está cheio ali aqui. Então a gente tem que ficar nesse ping-pong até limpar, até zerar a quantidade que fica no concreto mesmo. Acho que finalizou. Previsão não tem, né? Foi só uma Mais ou menos estimativa. Oi? Previsão, uma estimativa mais ou menos. Bom, a gente acredita que no máximo em 15 dias a gente consiga sair desse trecho aqui. Porque assim, já foi retirado muito material, mas caso tenha que voltar, a gente tem que dar um reparo. Não aos domingos, né? Não aos domingos, no meio de um feriado. Hoje a gente teve uma dificuldade aqui porque a gente cerca o trecho ali, a gente bota os cones com fitinha para ninguém parar, aí o pessoal para o carro lá, aí não tem como trabalhar. Aí não tem como atuar ali. Mas o pessoal são os taxis também que param aqui, que não tem nada que parar aí. Aí fica meio... Hoje foi em frente ao 86 que o carro parou lá. Vou falar uma coisa? Não, deixa aberto aí para as perguntas. Acende lá. Acabou? O botão. Pessoal, então a pergunta que eu quero fazer, vou começar fazendo a pergunta hoje, qual é a seção quadrada? Vamos
inscrição? Tem. Quem quiser falar, levanta a mão. Então, Danilo. Pessoal, só fala um só de cada vez, senão não consigo depois ouvir a gravação aqui, tá bom? Danilo, Abílio, Licínio, e ela estava com a palavra. Você? Não, já perguntei. Ele vai pela rua, né? Embaixo da rua. Esse é o caminho da galeria. Sim. Não entendi a sua pergunta. A galeria, por onde ela passa? Ela vem pela rua. Ela atravessa o campus UFRJ, naquela rua interna, onde? pega a rua Lauro Miller. Não. Desde o campo ali do. Bota a foto lá. Do campo. Deixa eu responder a pergunta dela. Ela está perguntando o trecho daqui. Só respondendo a pergunta dela do trecho daqui que está mais aberto. O mapa ele mostrou lá, ó. Ele passa por dentro do campus da UFRJ, depois ele vem pela Lauro Miller, toda essa parte em frente ao 86, em frente ao 96, 128, faz a curva aqui na Ramon Castilla, passa em frente ao 134 e atravessa debaixo daquela área verde, lote 14, passa pela diagonal, pega um canto do lote 15 e atravessa todo o Morro da Babilônia. Isso que eu perguntei, como é que eles vão fazer a limpeza desse trecho debaixo do Morro da Babilônia? Ele fura o morro? Fura, passa por baixo. Aqui na rua Lauro Miller, ele passa a uns 7, 8 metros ali. Lote 14 e 15 é uns 15 metros abaixo do nível do solo. Tá? Então, aqui quando a Concal começou a construir, ela cavucou uma cratera. Ela começou a tentar fazer a obra, mesmo sem estar finalizada a licença, para fazer umas pilastras e construir em cima do interceptor oceânico. Mas aí nós ganhamos a ação na justiça, os 2 terrenos foram desapropriados, a prefeitura pagou a desapropriação e hoje virou a área verde, parte lotes 14 e 15. Ele passa ali de baixo, por isso que os lotes foram inapropriados para a construção convencional de concreto armado. Ali, na parte da General Severiano, eles fizeram uma construção, mas eles fizeram uma construção sem fundações, fizeram uma sapata e a estrutura lá é tudo de aço armado em cima do nível do solo. A pergunta que eu quero fazer, depois faço para você, quanto da seção quadrada do interceptor oceânico hoje está sendo utilizado para drenar a produção de esgoto, água servida dessa região da cidade? Então, assim, tem uma variação muito grande de acordo com a demanda, de acordo com o tempo. No horário de pico, em situação normal. Então, a pergunta foi até oportuna, né? Porque a capacidade total da seção do interceptor oceânico, o cálculo é de 20 mil litros por segundo. 20 mil litros por segundo. Ele tem que trabalhar. Dimensionamento. Ele não pode trabalhar com a seção cheia, né? Então, Que é o escoamento laminar. Acabamos de responder. Sim. A seção dele lá em Copacabana é dimensionada para 20 mil litros por segundo. E a vazão de esgoto de cálculo é 2 mil litros por segundo. Então, a gente trabalha com lâmina d'água ali em torno de 30%. 30%. E pode chegar a quantos por cento para ele continuar trabalhando bom? 75%. 75%. Então tem uma capacidade grande de expansão. A minha pergunta é por quê? A prefeitura quer autorizar adensamento de construções na região centro-sul, que é exatamente a área que contribui para o interceptor oceânico. Eu tenho uma preocupação exatamente se começa a construir e multiplica o número de unidades residenciais nessa área que é drenada pelo interceptor oceânico, para onde vai o esgoto? Se o interceptor oceânico ficar saturado? Essa é uma pergunta que vocês têm que pensar nisso. Leva o esgoto in natura. Ele é jogado a 3 quilômetros no Oceano Atlântico. Não é tratado, é esgoto completamente in natura. E vai, inclusive, como ele falou aqui, com garrafas PET, tudo que passa pelas peneiras vai e jogado lá a 3 quilômetros na corrente marítima do Oceano Atlântico. É como na Praia Vermelha, lá no final, né?
Lá é o ponto que eles jogam quando tem problemas no interceptor oceânico, aí usa o coação do Pão de Açúcar como Não é utilizado não mais, usa mais? há mais de 20 anos. Não, mais de 20 anos. Às vezes usa. Às vezes Negócio de usa. emergência, velho. Não. Não tem como. Não, peraí, tem que ter diferença, né? Às vezes sai, às vezes, né? Não lá no costão no ponto de lançamento, mas tem na areia, porque tem drenagem que joga para lá, pode ter algum vestígio ali, por um entupimento, alguma coisa, a gente vai e corrige. Mas, até porque o esgoto que sai no costão, para sair lá, ele depende de uma elevatória de esgoto, que está desativado. Então, assim, se você for ali onde é Botafogo, se vocês forem onde é Botafogo, vocês vão ver que a elevatória está totalmente desativada, não tem nem bomba lá. Então não tem como a gente jogar o esgoto no costão. Próxima pergunta, Danilo. Bom, na verdade é um... Só uma correção aqui, uma correção não, né? Uma observação. Todo lixo grosseiro, pano, madeira, garrafa PET, tudo fica retido nas grades de contenção que tem na elevatória André Azevedo em Copacabana. Tá? Então, só porque nós temos até restrições, até da própria INEA, que dá a licença ambiental para a gente, da espessura entre barras de retenção. Então, isso a gente... Vocês fazem essa limpeza? Foi reformado. Foi reformado e já está sendo estudado, já está em estudo, até o Zé Maria pode complementar. Nós vamos instalar uma grade de uma concepção diferente, mais moderna, né? Já estamos instalando na elevatória Saturnino de Brito, vai ser em junho, Leblon na sequência, e já estamos estudando a instalação dessa nova grade, né? Na André Azevedo, porque ela tem uma... Mas Leblon já é outra rede, né? Leblon é outra rede, eu estou explicando que a gente tem... Nós estamos num plano de modernização do sistema de grades. Tá? Então, Danilo. Só complementar sobre ele. Posso perguntar? Pode? Tem fila. Deixa ele complementar melhor. Só para complementar, durante todos esses anos, durante 50 anos, todas as captações dentro do seco que são interligadas com o interceptor oceânico, elas têm gradeamentos, tinham gradeamentos, né, que não existiam mais. Então, uma das primeiras ações que nós fizemos foi a reinstalação de grades novas, de aço inoxidável, que não se deterioram, em todas as captações. Então, tudo que vocês viram em vídeo aí de retirada de vaso sanitário, de patinete, foi tudo graças à instalação dos gradeamentos que impedem que esses resíduos cheguem até a elevatória parafuso, e o que passa que são resíduos menorzinhos, são retirados na elevatória da André Azevedo, e o emissário de Ipanema, ele é uma forma de tratamento de esgoto. Tem todo um estudo de projeto do emissário, que são 4 km e 300, e a dispersão dos difusores fazem que essa autodecoração do oceano faça o tratamento do efluente que é lançado. Danilo. Na verdade é uma pergunta e eu também um comentário. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Abílio e o Licínio por... Não sei se foi através deles que vocês vieram aqui, então essa palestra é importante. E eu não sei, eu fico surpreso por vocês não, por exemplo, vocês já deveriam já ter feito uma campanha de informação assim para os cariocas. Na realidade, a campanha foi feita, até se o Rodrigo tiver aí o vídeo. Vocês têm vídeo e tal? Aquele vídeo a gente poderia passar que isso. foi lançado na televisão, lembra? Que foi... Não, aquele videozinho do Ion. Procura no YouTube. Procura no YouTube. Eu posso passar para mim, depois eu vou passar para você. Isso poderia já ter passado até Não, mas passou. Facilita o trabalho do amigo. Já recebemos esse vídeo do interesse. Por exemplo, eu não recebi esse vídeo. Não, foi. Tá. E teve a nossa Instagram. Na realidade, foi divulgado na imprensa, na televisão, até antes do início da limpeza, e foi passado o videozinho. Não, mas houve uma falha, porque, por exemplo... Depois você procura no YouTube que vai estar... Deixa eu falar aqui, você falando que passou pra gente, mas não passou.
Vocês chamaram a gente para uma reunião aqui no Botafogo para falar sobre as equipes que iriam fazer o recadastramento. Isso nós divulgamos. Mas da limpeza do interceptor oceânico, nós somos surpreendidos com esses caminhões barulhentos aqui. Agora, só para falar, eu acho importante. Então, uma informação, acho que é importante para a comunidade, é que eu, como conselheiro, fui indicado pelo Abílio para participar do comitê de monitoramento da empresa que foi concedida a licença, a autorização para explorar o saneamento e a distribuição de água no Rio de Janeiro. E esse comitê está sendo montado agora, o Licínio é o presidente, então eu sou o representante de vocês nesse comitê, tá? Então é importante vocês saberem que na comunidade de vocês existe um representante, tá? Agora, em relação à pergunta que eu queria fazer, eu queria saber o seguinte: qual o impacto que vocês acham que essa limpeza no interceptor terá do odor provocado por ela aqui na nossa região? Porque o odor aqui ele é constante, tanto é que de tempos em tempos a gente vai lá, tapa com o Durepox, mas aí vem o pessoal fazer a manutenção, tira o Durepox, a gente vai, tapa de novo. E é constante esse odor aí. Principalmente quando vem chuva que gera um movimento turbilionar, aí o gás se levanta. Mas isso que vocês botam o Durepox é em qual tampa? Na tampinha do interceptor oceânico, tem 2 buraquinhos ali. Dessa rua? Em frente ao 128. Amigo, quando eu mudei pra cá, nunca teve um mau cheiro. De uns 10 anos pra cá, 12 anos pra cá, começou essa coisa de vento, o cheiro vem. Eu estou aqui. Não é o vento, é quando chove que aumenta a vazão e o... Sempre senti esse mau cheiro. E quando chove forte, a tampa, ela chega a... Já teve vez que a tampa pulou. Por causa da galeria de água pluvial, que vem mais vazão de água. Mas será que esse negócio do Durepox, será que tem a ver isso? Tem alguma coisa quebrada? Não, tem nada a ver. Foi excesso de vazão e daí talvez faz alguns anos já que a tampa voou. Acho que não tinha controle para quando vem uma chuva muito intensa de mandar a água direto para o mar e quando veio excesso de água levantou a tampa. Esse odor é normal. Isso é antigo. Então, a sua pergunta qual é mesmo? Se essa limpeza terá algum impacto nesse odor que sai dessa... Sim, ele já falou. Desculpa, antes do Sérgio responder aqui a pergunta do Danilo, só para esclarecer aquela parte que você trouxe aqui. Aquela reunião que foi feita lá em Botafogo, ela foi feita para a gente tratar de um outro programa, né, que não tem tanta relação aqui com o que a gente está falando hoje, que é o programa Vem Com a Gente. Mas em relação àquela questão lá do vídeo do interceptor, não sei se você está lembrado, ele foi enviado lá no grupo Afluente. Mas não tem problema, a gente já pediu aqui para me enviar e eu vou mandar direto para você. Cara, mas aquele grupo Afluente são milhares de mensagens, né? Se eu mandar um vídeo lá, eu só vejo o grupo Afluente quando eu tenho alguma demanda. Se eu não tenho demanda, eu não vejo. Pode deixar que eu já pedi aqui e a gente vai mandar para você. Demanda da Zona Sul inteira, que agora eles estão realmente sendo atenciosos. Qualquer vazamento de água que aconteça, tem esse grupo Afluente, a gente comunica e eles no mesmo dia já vêm com a manutenção, água, esgoto vazando. Então realmente isso aí melhorou bastante, é um canal direto de comunicação que as associações de moradores têm com eles. Vai ficar tranquilo, a gente vai te mandar, tá bom? Já pedi aqui, assim tiver um passo para você. Próxima pergunta é a minha pergunta, eu já fiz, é do Licínio. Licínio está lá fora. Então, Elizabeth. A minha pergunta é quase que uma complementação à pergunta do Danilo, é com relação à parte informativa. Vocês devem ter uma linha de propaganda da empresa, agora, da Águas do Rio. Não ocorre fazer um tipo de propaganda institucional que seja didática, de modo que consiga diminuir a quantidade de dejetos desnecessários. Às vezes as pessoas, por não saberem o mal que causa, tem gente que pega cabelo e joga no vaso sanitário e na descarga. Fio dental, são coisas que
causam um mal terrível nesses interceptores. Por que vocês não fazem uma propaganda elucidativa com relação a isso? Para que não joguem e dizem quanto tempo esse troço dura, quanto tempo fica no mar, o mal que causa para o meio ambiente, porque as pessoas fazem por não saber. Não sei, você está dizendo. No meu prédio lá, quando tem entupimento que tem que chamar a limpeza, que sobe para os apartamentos mais baixos, é até absorvente joga. É uma coisa fraldas incrível. descartáveis. Eu acho que tinha que ter uma linha de... Então, na verdade a gente tem. O que acontece? A gente também compartilha da mesma opinião. Não adianta, por mais que a gente tenha um trabalho muito forte de operação e manutenção, se a gente não sensibiliza as pessoas para que comecem a tomar atitudes positivas e mudar alguns hábitos, isso acaba sendo enxugar gelo. Então a gente tem sim campanhas, a gente tem ações da responsabilidade social, da operação, então, vamos chegar nessa parte. Da comunicação, da responsabilidade social, da operação, seja com ações de sensibilização em campo, com moradores, com alunos em escolas, seja vídeos educativos que possam ser divulgados, a gente tem isso sim. A gente está melhorando essa forma de fazer a comunicação, como a Bíblia falou, né? A gente envia no grupo Fluente, mas muitas vezes passa batido por conta da quantidade de demandas. E o que a gente está fazendo agora, né? Sempre que a gente tem essas campanhas, a gente já está disparando diretamente para as lideranças, tá? A gente está adotando um sistema de transmissão direta para as lideranças, para que essas lideranças recebam no privado, não seja uma mensagem que se perca, por exemplo, no grupo e possa divulgar. Então, a gente tem alguns canais onde a gente divulga isso. A gente tem as redes sociais, por exemplo, site da empresa, LinkedIn. Televisão nem sempre é tão simples, né? Existem alguns outros fatores de complicação. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não. Mas quando depende apenas da gente, como por exemplo, situações de redes sociais que a gente possa divulgar, né? E a gente conta também muito com esse apoio das lideranças para que isso seja divulgado. E a gente vai reforçar muito isso, né? Essa transmissão via linha direta, a gente consegue propagar isso. Então, é uma coisa que a gente está adotando, já começou a adotar há um certo tempo, e a gente está reforçando isso para que não se perca, né, lá no grupo, como a Bíblia trouxe, tá? Mas isso é uma coisa que está sim na nossa visão, tá? Eu vou pedir alguns desses vídeos aqui, não só o do IO, para passar para a Bíblia, para ele poder compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia do tipo de campanha que a gente está fazendo. Eu repasso para os conselheiros e síndicos, e os síndicos repassam para os prédios. A gente fez, por exemplo, você trouxe a questão aí do fio de cabelo, cotonete, por exemplo, que muita gente joga pelo vaso, né? A gente tem um vídeo muito legal, tá lá no nosso Instagram também, vou também passar para vocês, que ele fala sobre o descarte correto do óleo de cozinha, né? Então a gente tem, exato, a Botafogo é um lugar, por exemplo, em que a gente está percebendo muito isso, e a gente está com algumas ações ainda, não posso entrar muito em detalhes, porque a gente está finalizando para poder divulgar, exato. Quando ele mistura com os sedimentos que tem na rede, ele acaba endurecendo, virando pedra. Isso é uma coisa que a gente está batendo muito na tecla, principalmente com ações educativas, sobre o descarte correto desse óleo. Então, lixo, por exemplo, é uma coisa que você não joga no esgoto. Lixo e esgoto são coisas diferentes, né? Cada um tem que ir para o seu quadrado. E o óleo de cozinha, na verdade, não tem que ir nem para um nem para outro. Ele tem que ser armazenado para ser levado para um ponto de reciclagem. Isso, armazenado numa garrafa PET e levado para um ponto de coleta de óleo, em que esse óleo possa ser reutilizado para poder virar outra coisa. Pode virar sabão, pode virar biodiesel, enfim. Pessoal, se falar junto, fica inaudível o som depois aqui. Eu não posso entrar, por enquanto, muito em detalhes, porque a gente ainda não está 100% fechado, mas eu tenho a esperança de trazer muito em breve novidades sobre isso aqui em Botafogo, tá? Assim que a gente tiver isso fechadinho, a gente vai comunicar para todos os líderes, beleza? Mas o que a gente já tem, eu já pedi aqui para ser passado aqui para a Licínio, para a Bílio, para que eles possam compartilhar com vocês, tá bom? Próxima pergunta. Quem está na linha? Porque assim, no domingo eles começaram a trabalhar às 7h30 da manhã. Quer dizer, é um horário muito cedo. Por quê? Porque tem muita gente que está dormindo ainda, né? Assim, pessoas que trabalham a semana toda até tarde, que tem criança pequena e tudo mais. Então, assim, eu que moro no primeiro andar, o barulho é como se fosse dentro do meu apartamento. Olha, então assim, só para antecipar, né? Concordo com a senhora plenamente, tá? Peço desculpas por ter ocorrido. E assim, não vai ocorrer novamente, tá? Essa questão de começar no domingo, 7 horas da manhã, porque a gente entende que domingo realmente é para descanso geral, né? Então, se ainda houver uma emergência, uma necessidade de fazer no domingo, por questões do trânsito, começaremos mais tarde e terminaremos mais cedo. Tá? Então já fica aqui antecipadamente a nossa desculpa.
né? Esse mês foi o mês em que o José Maria estava de férias, inclusive, né? Então pode ser que o controle tenha talvez... A culpa é do Zé Maria. A culpa é do Zé Maria. Basicamente porque assim, ele estava de férias, mas ninguém falou para ele que ele não... Ele estava de férias, mas tinha que controlar lá da falta dele. Acumulou o trabalho. Zé Maria, temos uma Tá, desculpa aí, a gente vai deixar o Não, uma pergunta. Não sei se foi Fala bem alto para gravar. Não sei se foi ontem, anteontem, como eu estou no alto, eu olho para baixo, né? Não vi a limpeza sendo feita após o término da operação. Isso é uma coisa que eu desci e perguntei para o rapaz que estava operando, meio chefe, não sei quem era exatamente, e falei, vocês vão limpar a rua, porque não é só vocês trabalharem e ir embora, porque é igual quando acaba a feira, o cheiro... Eles fazem toda a limpeza depois, não não, pois é. Agradecemos, como a gente falou, né? A equipe contratada, a gente tem mais fiscalização em cima disso. Isso foi agora recente. Mas a gente agradece aí passar, porque também é uma falha que a gente vai corrigir. Porque acho que conforme começou a chover... Porque assim, esses caminhões, até a gente tirou aqui, né? O caminhão, ele é preparado e tem que ser estanque, né? Então mesmo aquele caminhão que... Eles têm vazamento. Então mesmo o caminhão que fica o resíduo molhado, ele tem um tanque para ser soltado. Eles não estão isolados não, eles têm vazamento. Porque não era para pingar no chão. O que pode pingar no chão é um pouco do... Eu tenho o vídeo, eu mando para vocês. O que pode pingar no chão é, por exemplo, o vazamento da bomba do hidrojato. Né? Mas assim, como essa água de recirculação, ela não é uma água para ficar ali, então a gente tem que depois fazer uma operação de limpeza ali. Então, o Zé até explica melhor. Só uma pergunta. Não tem como cobrir, porque existem uns plásticos rígidos, né? Que você pode até cobrir assim um teto de uma casa que esteja vazando. Eu já passei por isso na minha casa de praia, lá na região dos lagos. Por que não faz isso nos caminhões? Se já ela falou aí que domingo sai aquele cheiro, né, ainda? Então colocava aqueles plásticos bem resistentes e fixava no chão com aqueles ganchos. Eu acho que seria uma boa ideia, não sei. Mas tem tampa, é só fechar a tampa. Se puder fechar, não pode, os negócios estão lá dentro. Os canos, tudo estão lá dentro. Mas e o plástico? O plástico poderia Não tem. Ia fixar, Salete, não tem como isolar. Não tem como isolar. Não, só para explicar. Não, só fiz a questão. Você está vendo aqui que tem uma esteira rolante que vai deitar aqui no caminhão por cima. Então não tem como fechar ele totalmente, porque se for cobrir, vai cobrir só uma parte do caminhão. Aí você não vai. O rodor vai sair pelos lados. Mas a gente pode pensar alguma coisa, né? A gente pode. O rodor vai sair pelos lados. Se você cobrir, fazer uma cabaninha em cima do caminhão, você vai matar. Pessoal, por favor, fala um de cada vez, senão não dá para entender depois do filme. Não deu aí, meninas. Repete a pergunta que eu não... Não é pergunta, eu estou me metendo aqui onde não sou chamada. Se fizer uma cabana de plástico, como a senhora foi, desculpa, mas vai matar os homens que estão ali, junto do negócio trabalhando. Não é para fechar ele. Não, é só cobrir, mas eles vão... Mas fica aqueles ganchos alongados, entendeu? Sim, mas eles vão ficar ali sufocados. Mas ele existe mais. Pessoal, tecnicamente essa solução não vai impedir dos vapores saírem e circularem. Não, do cheiro, eu falo, do cheiro. Não vai impedir. Você tem que fazer um isolamento. Eu queria só saber, né? Vamos lá, dá sequência, por favor. Quem é o próximo? Licínio, você foi fumar? Não, eu não fui fumar. Eu recebi um telefone. Em primeiro lugar, eu não fumo. Em segundo lugar, eu fui receber um telefonema de emergência que eu estava tentando falar com o cara desde cedo. Espera um pouquinho. Vai. A pergunta é a seguinte: a famosa Línguas Negras, que tem Copacabana muito conhecida, mas em Botafogo você tem também Tabajara desembocando água na Réu Grandeza, próximo do cemitério, que vai cair dentro do Bercó, que vai para o... Como é que a gente resolve essa questão da água pluvial
misturada com esgoto dentro da favela, porque não adianta, como o Zé Maria falou, passa a primeira água é limpa, mas como a favela não tem saneamento nenhum, isso permanece o tempo inteiro fazendo. Qual o planejamento que vocês têm para isso? Bom, a gente, a Águas do Rio, né, preocupada exatamente com essa questão, porque hoje a gente entende, né, que a comunidade não tem mais como, assim, você não vai esconder a comunidade porque ela tem já uma população que, por exemplo, se você comparar a Rocinha com São Conrado, a população da Rocinha supera São Conrado, supera Leblon. Então é um problema que a gente entende ser de muita importância, muita relevância e de uma ação que envolve, né, anos e anos aí de poder público, de uma série de coisas. Então a Água do Rio criou uma diretoria específica para lidar com comunidade. Tá? Então nós temos hoje uma diretoria que tem como obrigação e como contrato também implantar saneamento nas comunidades e também a questão da própria melhorar a oferta de água. Tá? Então esse planejamento específico nós teríamos que trazer o diretor de comunidade com o superintendente para poder respondê-lo melhor. Tá? Eu só tenho a informação de que estamos em fase de projeto, né? Porque você não chega e já sai fazendo, está em fase de projeto. Existe orçamento para fazer, para ser feito, mas o planejamento, o desembolso, aí teria que ser Esse projeto está sendo discutido com a comunidade? Então, toda essa pergunta referente à comunidade, eu vou preferir que a gente, através do Rodrigo, traga o pessoal de comunidades e responda melhor, para eu não lhe dar uma informação errada. Qual o nome desse diretor? O diretor é Guilherme, ele inclusive ele era da prefeitura e atuava em área de comunidade, então Água do Rio foi buscar uma pessoa, né, que atua nessa área há muito tempo. E tem, na verdade são dois diretores, né? Um diretor executivo e o outro que é o Renan. Tá? Então, se vocês quiserem até melhorar, saber mais profundamente, aí o Rodrigo aí agenda com eles. Sobre interceptor oceânico, mais alguma pergunta? Ou alguma outra pergunta? Quando é que pretende terminar, vocês estimam que vai terminar esse trabalho de limpeza do interceptor oceânico? Bom, deixar o Zé Maria que ele acompanha. 15 dias, não foi? Vocês falaram? Aqui nós estamos estimando mais 15 dias de trabalho. Aproximadamente 15 dias, não foi isso? E de todo ele? De todo ele, mais 6 meses. Mas você só vai terminar aqui quando realmente estiver tudo limpo, né? Pessoal, então agradecer a presença deles. Muito obrigado. Como ele falou, pode acontecer da gente sair daqui e botar o livro do barulho. E daqui a um tempinho ele voltar. A gente vir aqui e datar um pouco aqui, vamos trazer aqui, antes de acabar o contrato, vamos lá fazer mais uma limpeza. Acabou o contrato? Não, Música do Tim Maia, nunca. Não, tem um filme famoso da Melina Mercury. Pessoal, estou agradecendo a presença deles, peço uma salva de palmas aí. Esse vídeo vai lá pro YouTube e eu mando o link para vocês, se quiserem depois. Tá bom? Agradecido a todos que compareceram também.